função custo, receita, lucro, demanda e oferta. Então hoje vamos utilizar todos esses conceitos, todos os conceitos que estudamos até o momento para definir e aproveitar, estudar numa situação mais simples hoje esses conceitos de função custo, receita, lucro, demanda e oferta, tá? Bom, então vou começar com a função custo e dentro do nosso contexto é o seguinte: a variável x representa uma quantidade produzida de um produto, de um determinado produto. Aí eu vou denotar C de x, então a função C de x não é mais f, eu estou usando C para se referir a custo, tá? A função custo, que ela representa o custo total de produção desse produto x. Então, a função custo representa o custo total de produção de x. Ora, então, um produto está sendo produzido, por exemplo, por uma empresa, por uma indústria, né? E a produção desse produto tem um certo custo. E esse custo vai variando em função da quantidade de produto, tá? Então, a questão é Cx, a função custo, é uma função de qual tipo? Ok? Como assim, qual tipo? Quais são os tipos de funções que nós estudamos nesse curso, que vimos nesse curso? As funções elementares, quem são elas? As polinomiais, em particular a função afim e a função quadrática, né? A função de segundo grau, a função de primeiro e segundo grau, e função de, mais geralmente, funções polinomiais. Vimos também a exponencial e também a logarítmica. Ok? Então, C de x vai ser de qual tipo? Provavelmente algum desse tipo dessas funções elementares. Mais ainda, na prática, essa função Cx vai ser uma combinação dessas funções elementares. Tá certo? Ora, é de se esperar que o custo, né, de produção vai variando e nem sempre varia, por exemplo, em uma reta. Se variasse com uma reta, por exemplo, uma reta crescente, significa que o custo cresce, cresce, cresce e nunca termina. Se variasse com uma função do segundo grau, por exemplo, com cavidade para baixo, o custo subiria até o vértice da parábola e depois começaria a cair para sempre. Então a ideia é que essa função em pedacinhos da reta, em intervalos, funciona como alguma dessas, é dada como alguma dessas funções polinomiais. Num pedaço pode ser exponencial, no outro pode ser logarítmico, no outro pode ser polinomial, e essa é a ideia. E na prática é isso que acontece com essa função custo e as demais funções que aparecem aqui na discussão, tá? Então, de qual tipo vai ser precisamente, aí depende do contexto de que está sendo estudado, ok? Ou seja, quem é o produto X? Quem é essa empresa? Quem é essa indústria, né? Quem é esse produto X? Então depende do contexto essa função. Okay? Mas então, na nossa discussão, o custo é o a função custo é o custo total de produção de uma quantidade X produzida de um determinado produto. Tá? Ora, é de se esperar que dentro do custo, para produzir um determinado produto, temos essa função custo seja formada por duas etapas. A primeira, estou denotando por CF, é um custo fixo.
Esse custo fixo pode ser, por exemplo, né, é um custo que não depende da quantidade produzida X, por isso que ele é fixo, né? Tá? Não depende de X. E pode ser, por exemplo, no caso de uma indústria, o aluguel, o quanto se consome de energia, a água, seguros e coisas desse tipo. Então, aluguel, por exemplo, seguros, etc. Tá? Então, esses daqui são custos fixos que, independente da quantidade produzida de X, tem que ser é, pagos. Tá? Esse tipo de compromisso que tem que ser é, pagos independente da quantidade produzida X. É um custo fixo. E o custo variável, vou denotar CV. Aí sim, né? É o custo que depende de X. E aí também varia dependendo do contexto. Pode ser, por exemplo, né? O material, esse produto X é feito de algum material e esse material pode variar, né? Um certo determinado tempo tem um preço, depois está variando outro preço. Então isso pode variar, por exemplo, o material do objeto, se for insumo, se for algum outro tipo de consumo, coisas desse tipo. Então, na função custo, apresenta o custo fixo, que não depende de x, e o custo variável, que é o custo que depende de x, é o que realmente o custo que teremos para fabricar, produzir o produto x na quantidade x, né? Tá? C de x, então, é esse custo. Bom, o custo, então, é o custo do produto. Não necessariamente é o preço que se vende o produto. O preço que se vende o produto é o que a gente chama de receita. Vamos denotar por R de X, né? R de receita. E o R de X, então, é o preço de venda do produto X. Ok? E quem que é o lucro? O lucro é a diferença entre a receita, o preço que se vende o produto, e o custo do produto. Então, o lucro, que é o que de fato nós estamos interessados, né? É a diferença entre a receita e o custo. Bom, para deixar claro essas ideias, vamos fazer um exemplo. E, para ficar ainda mais claro o exemplo, vamos supor que o tipo de função que aparece é a mais simples possível. A função mais simples possível que a gente estudou até o momento é a função afim, né? A função de primeiro grau. Então vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Suponha que o custo fixo de fabricações de um produto é 5.000, tá? E o custo variável por unidade é 10. Aqui, esse símbolo S, né, representa a moeda vigente, né? Tá? Pode ser dólar ou real ou qualquer outra coisa. Então, eventualmente, se eu falar real, para aguçar a nossa intuição, mas em geral esse símbolo representa a moeda vigente, que não significa necessariamente o real, tá? Bom, o custo fixo, segundo as informações, 5.000, tá? E o custo variável por unidade, 10. Ok? Então, nesse caso aqui, a gente tem que a função custo é da mais simples possível, porque ela é o custo fixo mais o custo variável. O custo fixo é 5.000 e o custo variável é 10 por unidade. Então, se for uma unidade, é 10.
Se for 2 unidades, é 2 vezes 10. Se for 3 unidades, é 3 vezes 10. Se for x unidade, é x vezes 10. Então, o custo, nesse exemplo aqui, bem simples, é dado pela função 10x mais 5.000, que é uma função afim. E essa a gente já estudou bastante no curso e já sabe fazer. Sabe fazer o gráfico e sabe analisar. Nesse caso, o coeficiente angular, que é 10, é positivo, então isso representa uma reta crescente. E que corta o eixo y no ponto 5.000. Então eu tenho aqui o eixo gráfico, é essa reta que corta o eixo y no ponto 5.000, cuja inclinação da reta é 10. Uma vez que eu sei o custo, tá? Vamos supor, dentro desse exemplo aqui, para fixar as ideias, que a receita, o produto de fato é vendido por R$ 15 a unidade. Consequentemente, a receita é uma função do tipo 15x. Então vamos supor, só para fixar as ideias, que esse produto X, que tem um custo fixo de 5.000 e um custo variável de 10 por unidade, seja vendido, né? É vendido a 15 a unidade. Ok? Só para fixar as ideias. Então, o custo variável 10, estão vendendo por 5 a mais, né, do que o custo variável. 15x é a função receita. É essa que está aqui. Então, essa daqui é a função rx. Essa daqui é a função cx. Ambas são funções afim, tá? Do tipo mais simples possível. Bom, o que a gente pode então concluir desse exemplo em relação ao lucro, que de fato é o que a gente sempre está interessado, né? O lucro é a diferença da receita menos o custo, tá? Antes ainda de calcular essa função, a gente pode observar nesse gráfico que existe um ponto de intersecção desses gráficos. De fato, uma tem coeficiente angular 15 e a outra 10, né? Então, uma cresce mais do que a outra, então vai ter um momento que elas vão se tocar. Esse ponto onde ela se toca, tá, é um ponto de abscissa x. Vou colocar aqui x de estrela. Esse ponto nós damos um nome. Esse ponto é o que nós chamamos de ponto de nivelamento. Então, o x estrela, o ponto onde os gráficos da receita e do custo se cruzam, ou seja, né, os pontos de intersecção da curva da receita, do gráfico da receita e do custo, é o que nós chamamos de ponto de nivelamento. Ok? E o que ele tem de interessante? Ora, ele tem de interessante o seguinte: se de nivelamento. Ora, então o ponto de nivelamento é o ponto onde a receita é igual ao custo. Se a receita é igual ao custo, o que é a receita? É o valor que é vendido o produto. E o custo é o quanto que se gasta para produzir um determinado produto. Então, se eles são iguais, não há lucro. Se a receita é igual ao custo, então não há lucro. O lucro é zero e você está no ponto de nivelamento. Se a receita é maior do que o custo, então o lucro é positivo. Se a receita é menor do que o custo, então o lucro
é negativo. Ou pode falar um prejuízo, tá? Então, nesse gráfico que nós temos aqui, o ponto de nivelamento, ele é o ponto que separa, né, o lucro negativo do lucro positivo. Ou seja, o prejuízo do lucro, ou lucro zero, tá? Então, à esquerda, nessa situação aqui, né, à esquerda do ponto de nivelamento, o gráfico da receita está abaixo do gráfico do custo. Então, aqui houve, sem dúvida, um prejuízo. À direita do ponto de nivelamento, a receita está acima do custo, então houve um lucro. Lucro positivo ou só lucro, tá? E no ponto de nivelamento, o lucro é zero. Então, analisando o comportamento da receita e do custo, a gente sabe dizer a partir de qual momento, que é o ponto de nivelamento, que a gente passa do lucro zero para um lucro positivo. Ou seja, é o ponto onde deixa de ter prejuízo e começa a ter um lucro. Bom, então para esse exemplo, a gente ainda pode analisar diretamente a função lucro. Tá? Então, ora, a função lucro, ela é a diferença da receita menos o custo. Nesse caso, bom, antes ainda, né? Deixa eu voltar. E calcular o ponto de nivelamento, né? Ora, quem é o ponto de nivelamento x estrela? Como que a gente calcula x estrela aqui, o ponto de nivelamento? Nesse caso, é fazer a função r de x igual à função c de x. Ou seja, nesse exemplo aqui, a função r é 15x, a função c é 10x mais 5.000, ok? Isso daqui vai nos dar, fazendo umas continhas aqui, que o x estrela é igual a 1.000. Então, a partir de 1.000 unidades, vou colocar aqui a abscissa, 1.000. Então, a partir de 1.000 unidades, segundo esse exemplo, começamos a ter lucro positivo. Poderemos fazer a mesma análise, né, através da função lucro. Ok? Ora, a função lucro é a função receita menos o custo. Nesse exemplo, a receita, como vimos, é 15x. O lucro é 10x mais 5.000. Então, isso daqui fica 15 menos 10x menos 5.000. E temos então que a função lucro, ok? Se eu errar alguma continha aí, vocês me avisam. Então, isso daqui fica 5x menos 5.000. Essa é a função lucro. Também uma função afim e que a gente sabe facilmente fazer o gráfico dessa função. Trata-se o quê? De uma reta que corta o eixo, talvez eu deva usar esse aqui, ó. Então, uma reta que corta o eixo y no ponto menos 5.000 e crescente, porque o coeficiente angular é positivo. Toda essa análise, né, a gente já estudou algo parecido com isso aqui, né? Tá? Esse ponto aqui seria então menos 5.000. Ok? Então agora aqui esse gráfico nós temos a função lucro. Então aqui temos a raiz que você pode calcular, mas aqui nós já acabamos de ver é o ponto de nivelamento, né? Que é 1.000, mas você pode igualar isso a zero e ver que é 1.000. E abaixo de x temos o lucro negativo, a raiz, o ponto de nivelamento, e acima do eixo x é onde o lucro é positivo. Tá? Então, a análise que fizemos anteriormente pode ser feita diretamente através da função lucro.
ok? Ainda existe um outro conceito que aparece, que é a margem de contribuição, que é a diferença, né, entre o preço de venda e o custo variável por unidade. Ou seja, o custo por unidade nesse exemplo foi 10. O custo, a receita, né, foi 15. Então, 15 menos 10, 5. Então, é a diferença, né, do preço de venda, a receita, com o custo variável por unidade. Então, essa é a margem de contribuição. Então, fizemos um exemplo onde foi possível um probleminha, fizemos umas adaptações e vimos que a função custo era uma função afim, a função receita também, calculamos a função lucro e conseguimos fazer uma análise, né, dos gráficos e identificar onde o lucro é positivo, onde o lucro é negativo e achar o ponto de nivelamento. Bom, a questão é se essa situação é real, né? Se esse exemplo que fizemos é um exemplo, digamos assim, aceitável. É aceitável para estudo, para um primeiro exemplo, mas na situação real não é aceitável, porque na prática a gente entende que não acontece. Por que não acontece? A função lucro, acabamos de ver aqui, a função lucro é uma reta crescente, uma reta com coeficiente angular positivo. Significa que a partir do ponto de nivelamento, a partir da raiz, a função lucro vai crescer indefinidamente para sempre. E na prática, acho pouco provável que isso aconteça, né? E ainda crescer para sempre e numa mesma taxa de crescimento, né? Na prática, é de se esperar que essa situação não é real. Isso de fato não deve acontecer na prática. E o que deve acontecer, né, é algo mais parecido com oscilações. Se a gente imaginar que aqui que temos o, vou pensar, por exemplo, no lucro, mas poderia ser algum dos outros elementos, poderia ser a função custo ou até mesmo a função receita, tá? Na prática, é de se esperar que esse lucro, né, seja algo do tipo o seguinte, né? Ao começar uma indústria ou um negócio, no início é bem provável que você não tenha lucro, você tem algum lucro negativo, porque, né, você tem um custo, como nós vimos, um custo fixo, né? E, é de se esperar que você comece num patamar negativo e vai subindo, aí atinge aqui o ponto de nivelamento, onde você teve um lucro zero, e aí a coisa começa a ficar boa, né? E aí vai crescendo, você tem um lucro positivo, mas aí acontece algum problema aqui, algum problema de mercado, uma coisa do tipo, uma pandemia, por exemplo, e aí esse lucro começa a cair, ainda positivo, mas caindo, né? E pode ser que no momento ele fique constante, pode ser que ele suba um pouquinho, deu um problema muito grave, como por exemplo uma pandemia, ele chegou a cair e ultrapassou a ficar um lucro negativo, e depois as coisas melhoraram e o lucro cresceu. E então é uma situação real, é algo parecido com isso que eu desenhei aqui informalmente, né? E seria funções que crescem em pedaços, em períodos, decrescem. E é como eu disse no início da aula, isso daqui é uma combinação de funções elementares. E é de se esperar que na realidade, na prática, seja isso que aconteça, né? Na verdade, vocês vão perceber, né, que na prática mesmo o que se tem, né, são dados, informações. Naquele período tivemos tal resultado, naquele momento outro resultado, e a partir desses dados a gente tenta achar um modelo matemático aproximado dessa realidade que nos permite
inferir sobre embora seja aproximado, esse modelo nos permite fazer inferência sobre a situação real e também com um pouquinho de métodos numéricos, método dos mínimos quadrados, ajuste de curva, né? A gente percebe que na prática, através desses dados, a gente consegue encontrar que função elementar é essa que melhor se adapta ao problema que está sendo apresentado ali nessa indústria ou sabe-se lá o que está sendo discutido. Então, métodos numéricos e um pouquinho também de estatística, né? Para poder entender esses fenômenos, tá? É bem provável que no curso de vocês tenham algum desses tópicos. Bom, então antes de fazer mais exemplos, eu preciso de introduzir mais alguns conceitos que, ora, nós vimos uma situação onde tem uma empresa ou uma indústria que tem um determinado produto. Começamos bem intuitivamente, esse produto tem um custo, e aí nós vamos vender esse produto num determinado preço, que é a receita, e o lucro é a diferença desses dois, e achamos o ponto ali, lucro positivo, negativo, ponto de nivelamento, lucro zero. E, no entanto, a venda desse produto, desse determinado, né, bem, depende da demanda do mercado. E depois da oferta, vamos discutir isso, já ver a diferença entre os dois. A função demanda, eu vou colocar aqui no cantinho a demanda de um determinado bem. Produto, né? Tá bem aqui também, dentro do nosso contexto, é o produto. Tá? Bom, a função demanda, o que é a demanda? É a quantidade de bem desse produto que os consumidores, você tem um produto, você vai vender ele, vai vender para quem? Para os consumidores. E a demanda é a quantidade de bem que os consumidores pretendem adquirir desse seu produto num determinado intervalo de tempo. Deixa eu escrever isso. Então a demanda é a quantidade de bem que os consumidores pretendem adquirir em um certo intervalo de tempo. E tempo aqui, né, depende do contexto, né? Mas tempo pode ser, não no caso da área econômica, né? Segundos não é tão utilizado, né? Mas pode ser segundos, minutos, horas, mas o que é mais comum de fato são dias, semanas, meses, tá? Bimestre, trimestre, tá? O que acontece é o seguinte, então essa quantidade que os consumidores pretendem adquirir, né? Aí é claro que os consumidores depende de qual é o produto que está sendo vendido, que bem é esse, né? Vai depender de várias variáveis, vai depender de muitas questões que envolvem essa demanda, tá? Então, na prática, essa demanda envolve várias variáveis. Por exemplo, o preço por unidade do produto. Se tiver um preço acessível, né, o pessoal vai comprar, senão não. Preço por unidade. E essa é a nossa variável x que nós estávamos utilizando até agora, né? Quais são as demais variáveis? A renda do consumidor. Esse produto se adapta, né, a uma determinada classe que tem uma determinada renda. E também preço de bens que pode substituir esse, né, o dos concorrentes. Se é que tem concorrente, depende do contexto, né? Preço de bens substitutos, tá? Também o gosto dos clientes e coisas do tipo, etc. Tá? Bom,
Funções de várias variáveis, né, de mais de uma variável, é assunto de cálculo futuros, cálculo 2, por exemplo. Tá? Uma continuação desse cálculo. Então aqui, o que a gente faz é assumir que todas essas outras variáveis são fixas e que a única variável em questão é a variável x, que é o preço por unidade do produto. E aí nós estamos dentro do contexto do nosso curso, função de uma variável, tá? Então, estamos interessados no seguinte contexto. P vai representar o preço unitário do produto. E X, a quantidade demandada. Quantidade do produto, né? Então, no caso da função demanda, essas são as variáveis que estamos interessados. P, o preço unitário, e X, uma quantidade demandada. E, obviamente, né, o contexto que nos interessa é quando P é uma função de X. Ou seja, o preço unitário do produto varia com a quantidade demandada. É de se esperar isso, né, intuitivamente. O que faz o preço é a quantidade que os consumidores pretendem adquirir. Se esse produto é bastante procurado, né, tem uma demanda muito alta, ele tem um preço. Se tem uma demanda mais baixa, tem outro preço. Então é natural de se esperar que a demanda seja uma função, ou seja, o preço unitário do produto seja uma função da quantidade demandada, tá? E esse é o que a gente chama então de função demanda. Tá? E ela pode ser em relação a um consumidor individual ou a um grupo de consumidores, né? Geralmente nós estamos interessados num grupo de consumidores e pode aparecer também nas referências função demanda de mercado. E o gráfico dessa função, né? O gráfico dessa função é a curva de demanda. É conhecida como curva de demanda. Vamos ver um exemplo então para fixar as ideias. Olha essa situação. O número de produtos X demandados por uma empresa no prazo de uma semana relaciona-se com o preço unitário P. E agora aqui é a nossa hipótese, né? A nossa suposição. Vamos supor, para facilitar a nossa discussão inicialmente, depois a gente melhora isso, que essa função, ou seja, né, a função demanda, os produtos, o número de produtos X demandados num determinado período tem um preço unitário P e a função que faz essa relação, ou seja, a função demanda é dada por uma função afim, vou aqui supor para pegar como exemplo, 10 menos 0,002x. Uma função afim, você olha para essa função nesse momento do curso e já sabe o gráfico dessa função. Já sabe que esse é o gráfico de uma função decrescente que corta o eixo y no ponto 10. Então vou colocar aqui 10, tá? E ela é decrescente porque o coeficiente angular é negativo, menos 0,002. Na verdade, bom, na verdade eu abusei um pouquinho desse desenho, né? Porque um coeficiente 0,002 é um decrescimento muito pequenininho, né? O coeficiente angular é quase zero, então essa reta ela tem um decrescimento bem pequeno. Decresce, mas ainda ela é uma reta bem deitadinha, assim, próximo ao eixo, bem a inclinação dela
quase que paralela ao eixo X, né? Mas não paralela, porque ela tem uma inclinaçãozinha de 0,002. Mas eu desenhei ela assim para caber aqui no desenho. Bom, então sempre é bom ter em mente que P é o preço unitário e X é a quantidade demandada. Então, se por exemplo, né, segundo essa relação aqui, se por exemplo o preço unitário é 4, então qual a quantidade demandada? Então, olha só que interessante. Uma vez que a gente tem a função demanda, a gente brinca, vai variando. Então, se o preço unitário é 4, a quantidade demandada qual seria, né? Então, se o preço unitário é 4, vamos achar o x, né? Substituindo aqui na função demanda, 4 igual a 10 menos 0,002, o 4 entra no lugar do P, né? Ou seja, se P é igual a 4, P é o preço unitário. Então, fazendo essa conta aqui, nós obtemos que a quantidade demandada é 3.000. Então, um exemplo simples, função afim que a função demanda a quantidade demandada e o preço se relaciona através dessa função, aqui no caso a função afim, a mais simples possível. Dentro de uma das mesmas ideias, de forma semelhante, né, é a função oferta. A diferença da função oferta, a função demanda, né, é a quantidade que os consumidores pretendem adquirir. A função oferta é a quantidade que os vendedores desejam oferecer. Então tem quem consome, tem quem vende, né? Então a função oferta, de fato a oferta de um determinado bem, um produto, tá? É a quantidade de bem que os vendedores desejam ofertar ao mercado. E a análise é muito parecida com a demanda. Essa quantidade, essa oferta depende também de várias variáveis. Então é uma discussão que envolve várias variáveis. Ok? Por exemplo, o preço do bem, que é esse é o que nós estamos interessados, né? O preço do bem é o X. Na verdade, não é que nós estamos interessados, é esse que a gente está considerando como variável. O preço do bem, mas também depende do preço do material para construir esse produto ou insumos. Então, o preço do material barra insumo depende do que é esse produto X, né? Se tem alguma tecnologia envolvida, logística de distribuição, todas coisas desse tipo. Tá? Então, como antes, vamos supor que essas outras variáveis são fixadas e que x, o preço do bem, é a variável, é a única variável no nosso problema. Tá? Bom, então, mesma ideia. P, só para manter em mente, P é o preço do bem. Então, aqui de fato é P e não X, né? Mas, na verdade, aqui é P de X, né? Aqui, né? Tá? E X é a quantidade ofertada. A função oferta, então, é de se esperar, claro, que essa relação, né, a função oferta, seja, ou seja, o preço do bem seja uma função da quantidade ofertada. Pode pensar, não é regra, mas pode pensar que de alguma forma se
quanto maior é a quantidade ofertada, menor é o produto. Quanto menor é a quantidade ofertada, maior é o preço do produto, preço do bem. Não é regra, mas pode uma maneira de pensar. É assim, uma maneira principalmente para se convencer de que essa função oferta, né, descreve o preço do bem variando em função da quantidade que é ofertada. Tá? E o gráfico dessa função é a curva de oferta. Vamos fazer então um exemplo. Então vamos supor aqui que nós estamos numa situação diferente do caso do exemplo da demanda, né? Eu tenho dados da seguinte forma, tá? Então o preço do produto, de um produto, vou colocar preço do produto, vou escrever melhor. Vou colocar aqui preço do produto numa determinada semana, tá? E a quantidade do produto também nessa mesma semana. Numa determinada semana, eu sei o preço e a quantidade. Então vamos supor que o preço é 2,10 e que a quantidade ofertada é 1.400. Vamos supor que numa outra semana eu tenha também a seguinte informação de que numa outra situação, né, uma outra semana, o preço do produto é 2,40 e a quantidade ofertada do produto 350. Então eu tenho informações. Numa determinada semana eu coletei essas informações. Tenho 1.400 quantidades do produto e estamos vendendo a 2,10. E numa outra situação, na outra semana, temos 350, diminuiu a quantidade, estamos vendendo um pouquinho mais caro, 2,40 esse produto. Então, qual que é a função, então, oferta? Nesse caso, nós podemos achar uma função oferta partindo, né, se suponhamos que a função oferta é uma função afim. Vamos supor aqui então que essa função oferta é uma função afim. Para achar uma função, o gráfico é uma reta. Para achar uma reta você precisa de 2 pontos. Está aqui os pontos que você precisa, então é só utilizar o conhecimento que tivemos na primeira parte do curso. Ou seja, P, por ser uma reta, uma função afim, é da forma x mais b. Agora eu utilizo essas informações, ou seja, quando o preço do produto é 2,10, a quantidade ofertada foi 1.400. Então, 2,10 é igual a A vezes 1.400 mais B. A e B é quem eu quero achar. Tá? E na segunda situação, quando o preço foi 2,40, o X foi 350 mais B. Então, aqui, né, o preço do produto é P e a quantidade do produto é X. Aqui também, né, o preço do produto P, X. Substituindo nessa equação aqui genérica de primeiro grau, a gente chega nesse sistema e eu vou deixar para você brincar aqui, resolver esse sistema, tá? Para chegar que a função P da oferta é dada por menos 0,00028x, vou colocar aqui embaixo. P é igual a menos 0,00028x mais 2,5, aproximando os coeficientes aí, né? Novamente uma função, né? Supomos que era uma função afim e através dessas informações achamos a função da oferta. Então, através disso a gente pode achar a oferta para qualquer quantidade de produto. Então, se
né? A quantidade de produto é, por exemplo, temos 500 numa semana, qual que é o preço que nós devemos vender esse produto, mantendo essa, digamos assim, essa mesma dinâmica, né? Então você faz, por exemplo, x igual a 500 e acha o correspectivo valor de P usando essa equação. Então essas informações nos deu a equação da oferta e o gráfico dessa equação é a curva de oferta. Trata-se então também de uma reta que corta o eixo y no ponto 2,5 e decresce, pois tem coeficiente angular negativo. E o decrescimento é bem pequenininho, né? Porque ó, o coeficiente angular é bem pequenininho, 0,00028, tá? Mas ainda assim é um decrescimento. Então tá aqui um exemplo de oferta, tá? Então, olha só, quando o, o produto estava custando 2,40, a quantidade ofertada era 350. Quando o produto estava custando 2,10, a quantidade ofertada foi para 1.400. Então essa é um exemplo aí de relação, né, de função oferta, que do jeito mais simples, né, de primeiro grau. Bom, demanda, a quantidade que os consumidores pretendem consumir desse determinado produto. Oferta, a quantidade de bens que os vendedores ou a indústria pretende disponibilizar desse produto. Nem sempre são a mesma, e a relação entre essas duas é o que a gente chama de ponto de equilíbrio de mercado. É onde a demanda é igual à oferta. É o equilíbrio, né? Tá? É a interseção, digamos uma linguagem mais matemática, né? É a interseção entre as curvas. As curvas demanda e oferta, onde elas se tocam. Demanda e oferta. Ok? Bom, no exemplo que a gente viu, a demanda P, nós usamos P também tanto para demanda quanto para oferta, tá? Estamos usando a mesma as mesmos símbolos, mas o contexto deixa bem claro do que se trata, né? Então P era menos 0,002x mais 10. Então essa aqui era a demanda. A oferta era, acabamos de calcular, né? Menos 0,0028x mais 2,5. Essa era a oferta. Ok? Bom, então aonde... Bom, é um gráfico. O gráfico, nesse caso, são duas retas e duas retas decrescentes, né? E com coeficientes angulares bem pequenininho, elas crescem bem devagar, tá? Vou desenhá-la aqui. Tentar dar uma ideia. Quem cresce, então temos a seguinte situação, né? Temos uma aqui. Opa, deixa eu fazer assim. Essa daqui é a demanda. Ela corta o eixo y no ponto 10. Então, se você não está entendendo essa questão, você revisa a aula, né, sobre função afim lá no início do curso. Então essa aqui é a demanda. Deixa eu escrever aqui embaixo demanda. E temos aqui uma outra reta, que é a oferta.
E por ser uma reta de coeficientes angulares distintos, vai existir um ponto onde elas se tocam. E esse ponto aqui, então, é onde a demanda é igual à oferta, é o ponto de equilíbrio de mercado. Como que se calcula esse ponto? Iguala as duas funções. Então, igualando as duas funções aqui, ó, é menos 0,002x mais 10 igual menos 0,00028x mais 2,5 iguala, resolve para x, deixar para você fazer essa conta e vai obter que esse ponto é 4.360,5, como eu já tinha imaginado, né? É um ponto bem lá na frente. Então esse aqui é 4.360,5 aproximado, né? Porque esses dois gráficos, olha o coeficiente angular dessas duas retas, né? São bem pequenininhos, né? 0,000 alguma coisa, então elas decrescem, mas tem um decrescimento bem lento. Bom, então os primeiros conceitos estão aí, estão lançados, né? O custo de determinado produto, o lucro, o custo, a receita, a diferença é o lucro, qual que é a demanda do mercado, qual que é a oferta. Tudo isso são funções e hoje nós estudamos num contexto onde as funções é a mais simples possível, que são as funções afim, que são as retas, mas a partir da próxima aula vai ter um gostinho um pouco mais interessante, que essas funções vão ser polinomiais, exponenciais ou logarítmicas, e os conceitos de derivadas, máximos e mínimos que aprendemos vão aparecer de uma maneira que vai nos permitir a encontrar esses elementos de maneira tanto quanto natural.